Fala, concurseiro! Hoje nós vamos para a introdução propriamente dita. A missão da aula de hoje é que você saia ao término sabendo fazer uma excelente introdução, ou seja, nota 10. Isso com base no que eu já aprendi em prova, já passei para alunos, eles já comprovaram que realmente funciona. Então vamos trabalhar aqui o modelo, em seguida várias redações práticas. Vou mostrar aqui uma outra introdução de um outro aluno. No Brasil, o que é esse aqui? É um recorte. Saúde mental dos agentes de segurança pública. Isso aqui é o quê? O tema. Aqui faltou a saúde, faltou essa definição. O artigo definido. Prejudica a sociedade? O que é isso aqui? Prejudica a sociedade. É o verbo mais a generalização. Então ele me disse claramente qual o ponto de vista dele sobre o tema. Ele me disse claramente que ele é contrário. Nesse contexto, qual o contexto? Eu já sei negativo. Podem ser discutidos o quê? Pode ser debatido o baixo desempenho na segurança pública, o aumento de casos de doenças mentais e a falta de políticas públicas. Esse baixo desempenho aqui, baixo desempenho na segurança pública, estou falando de que área? É o argumento 1 na área de segurança pública. O segundo é o aumento de casos de doença. Qual é essa área? É o argumento 2, na área da saúde. E esse terceiro aqui, o nosso argumento número 3, em qual área? Área governamental, área de políticas públicas, então PP ou governo. Lembra que eu falei que não é tão engessado, mas eu consigo perceber claramente que são áreas distintas. Falar de políticas públicas e falar de doenças e falar de desempenho são coisas diferentes. Então, o ideal não é classificar isso aqui de forma muito precisa. É simplesmente eu conseguir diferenciar que um argumento não engloba o outro e que um argumento não é sinônimo do outro. Por que a gente, já aproveitando a deixa aqui, por que a gente usa esse contexto aqui de sociedade? Porque se você traz a ideia de a saúde mental, segurança pública prejudica tal coisa mais específica, se prejudica a polícia, por exemplo, eu estou restrito aos meus argumentos ser sempre dentro da área policial. É igual lá na maconha. Quando eu digo que a liberação da maconha prejudica a sociedade, eu posso falar de prejuízo na área da educação, na área da economia, na área de finanças. Se eu digo que a liberação da maconha prejudica a saúde pública, aí não, agora meus argumentos vão ser que ser dentro da saúde pública. Não tem como eu falar que a maconha prejudica a saúde pública e falar de economia, educação, finanças. Infelizmente, vai ficar contraditório, né? Então, você amplia o seu ponto de vista para trabalhar saúde, educação, várias áreas. Ou você restringe e trabalha necessariamente aquilo que você restringiu. Então, eu aconselho e eu acho melhor trabalhar de forma ampla para você ter uma gama maior de opções. Então, vamos ver aqui como que ficou nossa redação. Então, a saúde mental dos agentes de segurança públicas é o tema. Ele me disse que ele é contrário a esse tema aqui. O baixo desempenho da segurança é o argumento 1, o aumento de doenças mentais é o 2 e a falta de políticas públicas é o terceiro. Lembrando que aqui ele foi totalmente contrário, prejudica a sociedade. Vamos aqui para a próxima. Outra introdução de aluno. No Brasil, aqui é o recorte, a violência contra a mulher, aqui é o meu tema. Tá vendo? Quando você faz uma redação organizada, você consegue achar tudo de forma muito simples e objetiva. Implica graves problemas à sociedade. Isso aqui é o meu verbo, mais a minha generalização. Ele poderia ter escrito prejudica a sociedade, traz danos à sociedade? Sim, ele trouxe um complementozinho a mais. Implica graves problemas à sociedade, mas não teria problema. O importante é que ele deixe claro que ele é contrário. Nesse contexto, qual contexto? De eu ser contrário. Podem ser discutidos as agressões no ambiente doméstico e a exploração sexual feminina.
Então aqui eu trouxe o meu tema, violência contra a mulher, trouxe claro de forma negativa. Podem ser discutidas as agressões no ambiente doméstico e a exploração sexual feminina. Aqui eu vou fazer uma observação. Ficou bacana? Ficou. Mas ele poderia trazer por áreas. Ele poderia trazer o seguinte: nesse contexto, pode ser discutidos problemas no trabalho. Então poderia, aqui é o argumento 1, e esse aqui é o argumento 2. Eu poderia ter falado o seguinte, como argumento 1, os danos no trabalho. Os danos no trabalho. Em que área? Trabalhista. Eu poderia trazer um argumento 2 falando problemas familiares ou impactos familiares, né? Você não vai repetir essa dano e dano, só estou trazendo aqui para fins de exemplo. Dano familiar. Em que área? Área social, área familiar. Lá no desenvolvimento, eu diria que essa violência contra a mulher, lá no trabalho dela, traz impactos negativos de alguma forma. Ela não se relaciona, não tem uma boa produtividade. Poderia dizer que esses danos familiares, lá no desenvolvimento, poderia trabalhar a ideia de que ela não vai criar os filhos dela de uma forma tanto quanto alguém que não sofre danos criaria, né? Poderia trazer também que ela não seria uma boa dona de casa, não teria uma boa criação, não traria uma boa criação para seus filhos. Então poderia trazer N motivos. Então tá vendo que eu poderia trabalhar aqui de várias perspectivas? Então, dessa forma que não está errada. Mas se eu trouxer por áreas, fica bem mais interessante. Outra introdução, para ficar claro. No Brasil, é o recorte. A utilização da maconha. Esse aqui é o tema. Contribui beneficamente, ou traz benefícios, né, à sociedade. Então ele trouxe um verbo mais a generalização. Ou seja, no Brasil, a liberação da maconha, a utilização da maconha, que é o tema, contribui para beneficiar a sociedade. Ele me deixou claro que ele é positivo. Nesse contexto, qual contexto? De eu ser a favor, podem ser discutidos o emprego na medicina e a arrecadação de tributos. Então aqui dele é o argumento 1, na área da saúde, e aqui é o argumento 2, na área de economia. Economia ou finança. Não importa tanto. O importante é que sejam áreas distintas. Então, a utilização da maconha, ele falou que ele é a favor dessa liberação aqui, essa utilização. Por quê? Ajuda na medicina, argumento 1. É a arrecadação de tributos, argumento número 2. Se você prestar atenção, ele fez 1, 2, 3, em 4 linhas. Ou seja, em 4 linhas, ele deixou o ponto de vista mais argumentos. O ponto de vista dele foi a favor e ele trouxe argumentos em que áreas? Saúde barra finança. Então, se você perceber, olha o quanto que ele conseguiu fazer em apenas 4 linhas. E o outro aluno, meu outro aluno, que apenas em 3 linhas ele conseguiu trazer um ponto de vista e argumentos de forma clara e objetiva. Não foi à toa que ele fez quanto? 100% da nota. Erros comuns. Isso que eu não poderia deixar de trazer aqui no nosso curso. Vamos dar uma lida aqui. Essas redações ficam até cansativas, mas vamos dar uma olhada. Conhecida como garantista, por assegurar a todos os brasileiros direitos e garantias. Em seu artigo 5º, a Constituição Federal promulgada em 88 estabelece inviolável a liberdade e a intimidade das pessoas. Nesse sentido, lembra que eu trouxe nas noções introdutórias aqui, ó? Aqui está SS, lembrando que ele teria que deixar um S e trazer apenas um, mas tudo bem. Não estamos analisando gramática, estamos analisando aqui a estrutura. Então, nesse sentido, aqui vamos ver o que ele vai trazer.
Embora o reconhecimento facial... então aparentemente aqui, ele está falando de reconhecimento facial. Aparentemente aqui ele está falando do reconhecimento facial. Do reconhecimento facial possa conectar tecnologias, constituir tecnologias aptas a contribuir com o combate ao crime. Tecnologias aptas a colaborar com o combate ao crime. Percebe-se que tal colaboração não se pode valer-se da liberdade e intimidade das pessoas. Ok, então parece que o núcleo aqui, aparentemente, é reconhecimento facial. Só que ele teve alguns erros nessa redação. O primeiro erro foi qual? Ele falou aqui que o combate ao crime, isso aqui dá uma ideia positiva. Isso aqui seria o argumento 1 dele. Isso aqui é positivo. Só que ele trouxe, percebe-se que não pode se valer da liberdade e da intimidade. Olha, aqui está dando uma ideia já mais negativa. Aqui dele é o argumento 2. Então ele trouxe assim, pode ajudar o crime, mas não pode prejudicar ali a liberdade. Então dá um caráter pejorativo. Ou seja, ele usou, olha o tanto de linha, 1, 2, 3, 4, 5 linhas para apenas contextualizar com a Constituição Federal. Está parecendo até que ele estava falando da Constituição e não do reconhecimento facial. Então ele falou muito sobre a Constituição, no final trouxe um tema de uma forma bem embaraçada e ainda se contradiz. Isso aqui você não pode cometer. Se você parar para analisar, esse caráter aqui, ele está o quê? Expositivo. Então, o examinador ele teve que ler 4 linhas para na 5ª linha ele perceber o seguinte, o tema é esse. E mesmo assim eu nem sei se ele está a favor ou contrário. Então ele poderia ter dito, no Brasil ou no mundo, o reconhecimento facial beneficia a sociedade. Ok, nesse contexto pode ser discutido X, Y e Z, de acordo com o que você achar mais conveniente. Então evite. Ou seja, aqui ele está meio a meio, está meio expositivo e meio argumentativo. Tentar evitar essa pegada. Se você olhar aqui na plataforma, nós temos uma parte lá que são redações argumentativas e redações expositivas. Então, baixe redações argumentativas, faça o tema, refaça a sua introdução, pratique. Não aconselho que você veja o curso de uma vez. Dê uma pausa, conclua a introdução, faça 1, 2, 3, 4, escreva, reescreva, resolva a sua dificuldade. Posteriormente, você assiste o vídeo 2 e faz a mesma coisa. Ao término do curso, você vai conseguir fazer uma redação com firmeza. Se você ver o curso todo de uma vez e começar a praticar, você vai sentir uma travada, porque você não vai estar muito bem em tudo. E aí você vai travar na introdução, desenvolvimento e travar na conclusão. A contribuição de hoje era essa. Espero que você pratique e te vejo na próxima aula.